Só quem crê que Deus é poderoso, dá um glória bem alto nessa noite. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Você crê que o Senhor já operou nessa noite, neste lugar? Irmãos, antes da palavra, eu tenho que contar isso que aconteceu comigo hoje. Eu cheguei neste ambiente com a dor muito forte nesse lado esquerdo. Já tem uns 3 dias que estava doendo. Uma dor forte. Já estava pensando em marcar um gastro. Porém, eu falei, só vou marcar depois que um crente orar por mim e não acontecer nada. Antes da reunião, eu pedi para o nosso irmão orar por mim. E essa enfermidade foi-se embora em nome do Senhor Jesus. Já não sinto dor nenhuma e o nome do Senhor foi louvado nessa noite. Amém, irmãos? Eu quero que você creia que o Deus a qual servimos, Ele é poderoso e maravilhoso para operar nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 1. Você que pode, saúdo também os irmãos que estão em casa, que os irmãos venham meditar nessa palavra, nessa mensagem nessa noite. Atos, capítulo de número 9, versículo 1. Aleluia. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1 vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 15. Aleluias. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, acabamos de ler um texto que vai falar sobre conversão de Paulo, em certo momento a qual ele se encontra com Jesus. Mas antes disso, bem sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos vai relatar muito sobre a igreja primitiva, o início da igreja, a qual chegou nos dias de hoje para cada um de nós. Se estamos aqui hoje reunidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, alguém lá atrás teve que pagar o preço, teve que ser perseguido, teve que ser açoitado. Porém, eu garanto uma coisa para você: valeu a pena para cada um deles que deram a sua vida pelo Evangelho. A Bíblia vai dizer então em Atos, logo após o Senhor derramar o Espírito Santo, a glória de Deus, e o povo ser batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que os discípulos saíram a pregar o Evangelho. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não olharam para dificuldades e começaram a pregar o Evangelho em todas as cidades, circunvizinhanças e adjacências. A Bíblia vai dizer então que o Senhor levanta os discípulos, porém, bem sabemos que no início da igreja primitiva, o Evangelho ele não foi muito bem aceito pelos judeus. Os judeus, a qual, louvado seja o nome santo do Senhor, começou a perseguir essa nova religião, esse novo movimento, como eles falavam, né? Muitos deles esperavam o Messias guerreiro que viria e destruiria o Império Grego, porém Jesus, aleluia, ele veio diferente do que aquele povo esperava. Jesus veio e cumpriu a palavra, Jesus veio e cumpriu a Escritura. E como eu estava dizendo, os discípulos,
e os apóstolos, porque os apóstolos eles fizeram discípulos nesse tempo, e eles começaram a pregar a palavra. Todos nós sabemos que Deus levanta Estevão, e Estevão começa a pregar o evangelho, e mais uma vez os fariseus, os saduceus, aqueles homens se levantam, aleluia, contra o evangelho e apedrejam aquele jovem homem. E a Bíblia vai dizer que a perseguição continuava arduamente, até que um ponto eles chegaram e se reuniram no Sinédrio. A Bíblia vai dizer que os principais dos fariseus se reuniram no Sinédrio, e um tal de Gamaliel, ele vai falar assim: olha, já se levantaram muitos por aí pregando outro Deus ou outra divindade, porém toda vez que o líder dele caía, todos se espalhavam e não ficavam. E no meio da reunião ele fala: olha, se esses homens estiverem no nome do Senhor Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo for o Filho de Deus, ninguém pode parar esses homens, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode combater, porque ninguém combate-se a Deus. Então o que vai provar se esse Jesus Cristo é o Filho de Deus mesmo, é se esse povo prevalecer. E aí que entra eu e você. Se estamos aqui logo após, depois de 2000 anos, estamos aqui, significa que a igreja prevaleceu a perseguição, a luta e tudo aquilo que se levanta contra a igreja. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor ele começa a levantar homens e mulheres. Eu começo a lembrar de mim, porque o Senhor me levantou um certo dia. Ele se encontrou, ele se deparou comigo, ou eu se deparei com ele. Começa a refletir. O dia que você, alguns têm o costume de falar que levantou a mão para o Senhor Jesus Cristo. Eu começo a lembrar, porque o capítulo 9, a qual eu li, foi o encontro de Jesus com Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo era um desses fariseus que estavam perseguindo aqueles que estavam pregando as boas novas. Porém, o Senhor ele tem a maneira certa de trabalhar e operar. Observe que o Senhor ele vai se encontrar com Paulo no caminho a Damasco. Paulo ele tinha acabado de pegar algumas cartas, e essas cartas que Paulo pegou dava para ele autoridade para prender homens e mulheres que estavam pregando as boas novas. Porém, quando ele estava no caminho para Damasco, a Bíblia vai dizer que o Senhor brilhou de uma tal maneira que nem o sol se compara. Era uma luz tão forte que Saulo ele fica cego por 3 dias. Mas durante este momento, a Bíblia vai dizer que ele cai do cavalo e o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E de primeiro momento, ele não reconhece que é Jesus, mas ele sabe que é um Senhor. E ele fala: és tu, Senhor? E Jesus se revela para ele: sou eu, Jesus, aleluia, por que tu me persegues? A partir daquele momento, então, ele tem um encontro com Jesus. Ele já conhecia Deus, ele já conhecia a Torá, ele já conhecia o Velho Testamento, mas neste momento ele tem um encontro com Jesus Cristo, e a partir deste encontro com Jesus Cristo, nova criatura aquele homem se tornou. Então a Bíblia vai dizer que Deus separa e escolhe este homem. O versículo a qual eu li, versículo 15, que vai dizer, aleluias, que ele é um escolhido do Senhor. E quando eu menciono a palavra escolhido, eu lembro de diversos personagens da Bíblia. Como não se lembrar de Jacó? Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, ele se deparou em um lugar, estendeu, aleluia, no chão, deitou sobre, aleluia, o chão, colocou uma pedra como travesseiro, e ali, aleluia, ele também teve um encontro com o Senhor. O Senhor se revelou e ele fez dali um monte, um altar para o Senhor que se chama Betel. E como não lembrar-se também de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés, aleluia, foi poupado por Deus desde os 3 meses de idade. Era para ele ter sido morto, porém ele foi, aleluia, para lá na casa de Faraó, melhor, casa não, palácio de Faraó. Foi criado, foi educado, aleluia, com a melhor educação daquele tempo. E o Senhor permite, aleluia, ele ir para o outro lugar em Midian, passar mais 40 anos e voltar para liderar, aleluias, aquela fuga do deserto
até a terra prometida. Observe que era também um homem improvável, ele era filho de Faraó. A momento nenhum alguém, louvado seja o nome santo do Senhor, imaginaria que Deus levantaria um filho do Faraó, adotivo, para liderar uma caminhada de 40 anos pelo deserto. Então Deus, ele costuma, aleluia, chamar e escolher os improváveis. Como não lembrar de Jacó? A Bíblia vai dizer que Jacó, ele se tornou governador, mas antes de sentar, aleluias, na cadeira de governador, ele teve que passar pelo calabouço, ele teve que passar pela casa de Potifar, ele teve que passar pela prisão, ele teve que passar pela humilhação, mas quando Deus chama, escolhe, separa, ele marca o lugar para você sentar. Aleluia, José sofreu, mas ele permaneceu segundo a vontade do Senhor. Renan, explica para mim entender, para mim se envolver também nessa mensagem, independente da situação que você está passando hoje. Se Deus te escolheu, te separou, aleluia, não importa. O que importa é que o projeto vai ser concluído na sua vida. Não sei se você enquadra ou se você está se enquadrando no dia de hoje. Eu quero te dizer algo nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem te chamou foi Deus, e Ele não erra quando levanta um homem ou uma mulher para fazer a sua obra. Olha para cá. Paulo estava indo para Damasco para perseguir os crentes. Paulo estava indo contra a vontade de Deus, porque eles estavam perseguindo os seguidores de Jesus. Mas foi aí que ele encontrou com Jesus. Eu vou melhorar até você entender. Até na contramão o Senhor está convertendo almas. Não, eu vou melhorar, aleluia, para você dar uma glória. Até quem está andando na contramão, Jesus está indo de encontro com ele. Paulo estava indo, aleluia, na contramão do que Deus queria, mas mesmo assim o Senhor foi lá e resgatou a vida deste homem. De um perseguidor se tornou um pregador do Evangelho. Eu não sei o que você fazia antes de conhecer Jesus, mas uma coisa eu te garanto, aleluia, Ele tem algo novo sobre a sua vida. Eu creio assim, irmãos, que o Senhor escolhe e separa a vida daquele homem, independente da idade, independente do momento, independente da circunstância. O Senhor, Ele quando escolhe, quando Ele separa, Ele zela pela sua vida. Independente, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, o que passa-se pela sua cabeça hoje, eu quero que você reflita: você é um escolhido do Senhor. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você, aleluia, antes mesmo de você conhecer. Imagina agora. Começa a refletir. Grande é a jornada que o Senhor tem para a sua vida. Hoje você está aí, mas qualquer outra hora você vai estar servindo Ele com mais frequência. O Senhor, Ele quer te envolver, aleluia, na sua obra, assim como aconteceu com Paulo. Paulo era um fariseu, um poliglota, um cara muito entendido. E a Bíblia vai dizer então que o tempo se passa. Alguns ficaram com medo dele, porque outrora ele era perseguidor e de repente se converte. Aqueles irmãos da igreja primitiva meio que se estranharam. Falaram: opa, peraí, será que esse cara realmente se converteu? Mas o tempo passou e o povo teve que crer que Jesus chegou na vida dele. Olha para cá, preste muito bem atenção. Eu passei por isso também. Muitas pessoas olham para a sua caminhada com Jesus Cristo e ficam se questionando: eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver até onde ele consegue com esse Jesus aí. Mas eu tenho uma palavra para liberar nessa noite, aleluia. Quem te escolheu, te separou foi Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, aleluias, antes de você pagar o preço, Ele já pagou pela sua vida. Considere, aleluias, nessa noite que Jesus, Ele é fiel e poderoso, aleluias, para abençoar a nossa vida. Eu cheguei aqui cansado, aleluias, cheguei aqui com dor, mas o Senhor, Ele zela pela palavra dEle. Ele fala: não seja por isso, meu filho, receba a cura nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Se for uma cura, receba em nome de Jesus. Se for uma libertação, receba em nome de Jesus. Se for uma porta, que essa porta se abra
nesta noite. Aleluias. Se for um milagre, você veio no lugar certo, porque o Deus a qual eu sirvo é especialista em fazer milagre. Fica à vontade para adorar e engrandecer o nome dele, porque ele está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor.